Amores, tudo bom? Tudo certinho? Pessoal, estamos aí para mais uma aula para o nosso canal, voltado para o pessoal do primeiro ano, tá certo? Vai fazer o SSA. E dessa vez não é biologia, a gente vai trabalhar a parte química, métodos de separação de misturas, tá certo? Então a gente vai analisar aquelas misturas mais simples, ou seja, aquelas formas de separação mais simplórias, até chegar àqueles tipos mais complexos. Beleza? Então, vamos ver lá essa primeira, né? A primeira que eu coloquei para vocês é a levigação. É usada para componentes de misturas de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido, tá certo? Então, eu coloquei sólidos de densidades diferentes e o exemplo que eu destaquei nesse desenho aí, separação do ouro das areias auríferas, beleza? Vamos ver outro tipo aqui, ó. Ventilação, outra situação muito simples, consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar que arrasta o componente mais leve, simples desse jeito, né? Separação dos grãos de café e suas cascas, simples, sem problema nenhum, uma coisa bem fácil de você perceber, tá? Então vamos ver o próximo. Aqui nós temos a catação, né? Como o próprio nome diz, e aqui eu tenho um exemplo triste, né? Um exemplo triste, pessoal aí nos lixões captando resíduos, separação de bolas por cores, aí você tem processo de catação simples, né? Os exemplos são esses. A definição é uma coisa também muito objetiva. É um método rudimentar baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Utilizamos as mãos ou pinças na separação dos componentes. Tranquilo? Então a catação é caracterizada por esse aspecto. Vamos ver outro. Peneiração ou tamização. Não espera essas provas aí colocar para você como peneiração. Tá certo? É utilizada a peneira. Porém, o que é mais abordado é a nomenclatura técnica, né? Então você tem aí a definição, é usada para separar componentes de misturas de sólidos de tamanhos diferentes. Então, o que vai depender aí na realidade é exatamente o tamanho da malha por onde esse material particulado ele tende a passar, tá? Passa-se a mistura por uma peneira, simples desse jeito. Separação da areia e pedregulhos. Flotação, caracterizada em colocar a mistura de dois sólidos. Opa, olha, agora a coisa começa a ser caracterizada, né? Por algumas condições físico-químicas mais interessantes. Aí você está relacionando dois produtos que tenham densidades, dois sólidos que tenham densidades diferentes. É isso? Olha lá, deixa eu colocar aqui o piloto para você perceber bem direitinho o ponteiro, tá? Então, caracterizado em colocar a mistura de dois sólidos, tá certo? Aqui, ó, coloquei para vocês bem bonitinho, dois sólidos em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos. Aqui eu coloquei o pó de serra, tá certo? E a areia, beleza? Separação do pó de serra da areia. Aqui você tem a areia, ela mais densa, ela vai ficar na parte inferior do recipiente. Aqui eu tenho a água e na parte superior nós vamos encontrar o pó de serra, beleza? Que apresenta menor densidade. Vamos ver outro. Dissolução fracionada. Isso aí aparece bastante, tá certo? Nos nossos vestibulares. Olha lá, coloca-se a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Então fica bem bonitinho aí, ó, do jeito do esquema que eu coloquei para vocês. Você tem areia e sal. O que vai ser dissolvido aqui é o sal. O que vai ficar na parte inferior formando precipitado vai ser a areia, tá certo? Então tu tens a separação do sal da areia. O sal continua dissolvido aqui, tá certo? E só a areia formando precipitado da parte inferior do recipiente, tá bom? Separação magnética também é outra situação muito simplória para a gente, né? Você tem um material particulado, você tem metais e promove a passagem da mistura pela ação de um ímã, tá? Separação de limalha de ferro da areia. Aqui
E aqui você tem a captação de vários metais, né? A malha de ferro está desse lado esquerdo aqui, tá certo? E aqui desse lado tu tens vários ferros, materiais metálicos que estão ali disponíveis e que no momento que você coloca o ímã ele só vai atrair esse tipo de material, tá certo? Então madeira, plástico, etileno, polietileno, esses materiais eles não vão, eles não, na realidade eles não serão atraídos pelo ímã, tá? Vê lá, vamos ver outro, decantação. É outro processo que a gente consegue observar uma condição físico-química interessante, né? Olha lá, decantação, deixamos a mistura em repouso até que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente, tá? Um exemplo aí que eu destaquei para vocês são alguns líquidos que são immiscíveis. Cabeça que é um líquido immiscível? É aquele líquido que não apresenta a condição de se misturar, não ocorre mistura, né? Quando os componentes da mistura heterogênea são líquidos immiscíveis, usamos o funil de decantação, o funil de bromo, para separá-los. Observe que aqui eu tenho, né, aqui na parte superior óleo, aqui na parte inferior água, e a partir desse sistema, né, nós encontramos o funilzinho viabilizando a separação por decantação. Tranquilo? Fácil, simples desse jeito. Vamos ver o próximo. Ó, decantação ainda consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente. Misturas sólido líquido ou líquido immiscíveis, como a gente viu no slide anterior. Aqui você tem um exemplo interessante, tá? Aqui você vai encontrar água suja com agente floculante. Esse agente floculante ele vai se agregar à sujeira e vai promover exatamente a captação dessa sujeira para o fundo do recipiente, né? Do copo de Becker. Então, aí nesse caso, você vai encontrar a formação desse precipitado a partir desse agente floculante. Isso é muito utilizado, como eu coloquei aqui, dá uma olhadinha aqui no exemplo, deixa eu colocar de novo o piloto aqui para vocês. Ó, então aqui você tem a água suja, né, com um agente floculante em contato com o material particulado, tá certo? Ó, promove a formação do precipitado no fundo. Então aqui é o precipitado que foi captado a partir do agente floculante e essa sujeira ela tende a descer, ou seja, esse agente floculante com o material particulado aumenta a densidade e com isso o material ele tende a descer, beleza? Vê lá, próximo, ó, centrifugação, gente, isso aí é muito utilizado em material, em centros de DNA, né, para retirada de DNA. É muito utilizado em centros, em grandes laboratórios, tá certo? Em todo laboratório você vai encontrar uma centrífuga. Então a centrifugação, ela caracteriza-se em colocar mistura em um aparelho chamado centrífuga, como eu havia comentado para vocês, que acelera a decantação. Olha, então a característica principal da centrifugação é acelerar essa decantação, usando a força centrífuga. Essa força centrífuga ela vai empurrar aquele material que se apresenta para a gente com maior densidade e ele vai ficar depositado no fundo do recipiente. É o que acontece aqui, como vocês podem ver comigo, ó. Como a gente pode analisar, está o ponteirinho aqui, como você pode analisar comigo nesse tubo de ensaio, né? Nesse aqui do teu lado esquerdo e aqui do teu lado direito. A substância líquida fica na parte superior e a fase sólida, a substância sólida, fica na parte inferior do recipiente, aí no caso do tubo de ensaio, tá? Vamos ver próximo. Filtração, outra forma simples, né? Consiste em colocar a mistura por uma superfície porosa. Essa superfície porosa é o filtro, tá? Em que deixa passar o componente líquido retendo a parte sólida da mistura, tá certo? Então, simples desse jeito. Você tem a superfície porosa, eu tenho líquido e tenho
no caso, algum tipo de substância que se apresenta para a gente como granulosa ou particulada, uma estrutura maior, você coloca aí e o que vai passar é exatamente a água, tá? A água ou o líquido que está presente com o material particulado, tá? Evaporação. Lembra que a gente já teve aula sobre fenômenos físicos e a evaporação é basicamente uma condição bem simples, né? Do jeitinho que eu coloquei aqui para vocês. Consiste em deixar a mistura em repouso sob a ação do sol e do vento até que o componente líquido passe para seu estado de vapor. Beleza? Simples desse jeito. Quais são as características físico-químicas ou físicas que eu vou aproveitar? É a ventilação, né? A temperatura e a superfície de contato, deixando apenas o componente sólido, mistura homogênea, sólido líquido. Tranquilo? Beleza? Olha lá, obtenção do sal a partir da água do mar. Então aqui você tem a obtenção do sal a partir da água do mar. Tranquilo? Simples. Próximo. Olha lá. Destilação. A destilação é um processo que se utiliza para separar os componentes de uma mistura homogênea e pode ser dividido em simples ou fracionado, certo? Vê lá esses exemplos que eu coloquei para vocês. A obtenção da água pura a partir da água do mar. Simples desse jeito, gente. Ó, tu tens aqui um balãozinho, né? Onde esse balão ele vai ser aquecido. Então tu tens aqui a água e você vai encontrar também material particulado, tá certo? No momento que atinge 100 graus Celsius, essa água ela tende a evaporar. Quando passa pelo condensador, o próprio nome já está dizendo, né? Já está destacando para a gente que essa água vai condensar. E aqui fica o material particulado, né? Nesse balãozinho, e aqui no tubo de Erlenmeyer, a água ela entra no frasco ou aquele tipo de líquido que você tenha em mente seu ponto de ebulição que esteja querendo promover exatamente a sua separação, tá certo? Então, simples desse jeito. Eu tenho um aquecimento, aqui eu tenho um condensador, vai ocorrer aqui o resfriamento, né, a água de resfriamento, e a partir daí eu tenho o material, no caso aqui a água, né, no caso aí a água que vai ser liberada, tá certo? No tubo de Erlenmeyer, que é esse aqui. Tranquilo? Vê lá, aqui eu coloquei outro exemplo, purificação do álcool retirando a água. Aqui no caso são líquidos miscíveis, beleza? Eita cabeça, tu falou em miscível. Immiscível que não se mistura. Os líquidos miscíveis são aqueles que conseguem promover mistura. Água e álcool você não consegue diferenciar quem é a água, quem é o álcool. Tranquilo? Beleza? Então isso acontece quando você submete ao aumento de temperatura. Por quê? A temperatura de ebulição da água é 100 graus. A temperatura de ebulição do álcool são 78 graus, vírgula alguma coisa. 78 para a gente arredondar para ficar mais fácil para a gente. Tá? Então esse tipo de aspecto leva à evaporação primeiro do álcool, porque a temperatura, se ela for, vai sair dali 25, 30, 40, 45, quando chegar a 78 graus, esse álcool ele começa a evaporar primeiro do que a água, beleza? Por isso que se você deixar dois tubos abertos, um tubo de 1 litro com água e outro tubo de 1 litro de álcool, quem é que vai evaporar primeiro? É o álcool, porque ele tem um ponto de ebulição menor e ele é muito volátil. Suas moléculas são muito voláteis, beleza? Vamos ver o próximo. Ó, aqui eu tenho coluna de fracionamento do petróleo, gente. Observa que aqui eu coloquei para vocês a fração, a temperatura, tá certo? E os componentes, aqui no caso, relacionando a quantidade de carbonos para cada tipo de material desse aqui que é produzido. Gente, na proporção que eu vou aquecendo esse petróleo, você vai encontrando vários gases. Você encontra o metano, o butano, o propano. Todos esses aí se encontram exatamente no petróleo. Com isso, observe que existe uma característica muito interessante em relação ao fracionamento do petróleo. Nós vamos encontrar aqui, ó,
as características relacionadas à quantidade de carbonos para cada molécula, tá certo? E no que se diz respeito à temperatura de cada produto que vai ser formado, tranquilo? Então, observe que aqui eu tenho gás, gasolina, né? É aqui a torre de fracionamento. Encontramos óleo combustível, óleo lubrificante. Rapaz, é impressionante. Se você observar direitinho, do petróleo se aproveita tudo, se retira muita coisa, né? Observe que você vai tirando gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e o resíduo do resíduo você ainda encontra ali o piche, né? Você pode promover a formação desse tipo de material para asfaltar, né? Ruas, estradas. Então, amores, essa aula foi bem compacta. Observe que tem praticamente todas as formas de método de separação de misturas. Muita atenção na centrifugação, que é muito abordado para a gente. Muita atenção no fracionamento do petróleo. Observe que para cada tipo de material desse que você submete ao aumento de temperatura do petróleo, ele vai liberar um produto diferente. Observa também a quantidade de átomos de carbono que nós encontramos aqui, ó, componentes. Esse Czinho aqui determina a quantidade de carbonos, né? Ó, quantidade de carbonos de 1 a 4 carbonos, de 5 a 10 carbonos, beleza? Então, gás, petróleo, até 40 graus Celsius, de 1 a 4, gasolina e nafta, 40 graus até 180 graus Celsius, de 5 a 10 carbonos, querosene, 180 até 230 graus Celsius, você tem até de 11 até 12 carbonos. Então, observa que essas características são muito interessantes quando a gente começa a analisar a produção do petróleo e o que se extrai dele, beleza? Então, fica com Deus. Um abraço. Essa aulinha aí tá prontinha, no grau, bem objetiva. É só aproveitar agora. Bons estudos. Fica com Deus. Tudo de bom.